O tema de hoje é nossa terceira aula sobre a fé ousada. E nós vamos hoje falar sobre como alargar a minha imaginação. Abra sua Bíblia comigo, por favor. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que esta palavra viva, palavra verdadeira, palavra da graça de Deus, nos conforte, nos console, nos ensine e faça o progresso na nossa vida espiritual. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, diante da tua palavra, o mundo silencia. Quando tu falas, Deus, ninguém, absolutamente ninguém pode contestar a tua palavra. Ela é a verdade, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos, ela é o pão da vida que alimenta o nosso espírito. Por isso, Deus, em teu nome, eu oro com a igreja e juntos declaramos a nossa submissão à palavra. Submetemo-nos à palavra e somos sensíveis a esta palavra. Em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, noiva de Cristo, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas por Deus neste santo ministério. Meus filhinhos, durante estes últimos dias, nós temos estado atentos à voz do Espírito Santo, falando sobre a ousadia na fé. E por que Deus quer um povo com ousadia na fé? Porque Deus tem planos grandiosos, além do que nós podemos imaginar, que eu chamaria os sonhos de Deus no nosso coração. Não são os nossos sonhos, os sonhos de Deus no nosso coração. Veja que isso é tão importante, isso é tão grandioso, que Paulo disse à igreja: jamais penetrou no coração do homem sobre aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Nunca um coração humano, ou a mente humana, ou os olhos humanos foram capazes de ver, ouvir ou sentir o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amados, que versículo tremendo, que versículo tremendo. O que Deus tem preparado, se você o ama, você pode imaginar? Então, se os olhos não viram, se nós não podemos imaginar quão grande é o que Deus pode fazer, se ninguém viu, ninguém pensou o que pode acontecer, e Deus tem preparado isto para nós que o amamos, isto aqui não pode ser um enigma para ser decifrado. Isso aqui não é um enigma, porque a Bíblia diz que Deus reservou algo tão grande, Ele disse: se você for capaz,
porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem. Isto para muitos é apenas um enigma, para nós não pode ser um enigma. Isto é inspiração do Espírito Santo. Inspiração do Espírito Santo. Tanto é verdade que no versículo 10 diz a palavra: Deus nos revelou pelo Espírito. Então não é um enigma, não é uma coisa escondida, oculta, é alguma coisa que o Espírito vai mostrar a cada um de nós esta noite. Veja que Paulo, em outra carta aos Efésios 3:20, ele já disse: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você já imaginou isso? O que é que você tem pensado ultimamente diante de Deus? Ou o que é que você tem pedido? Então, às vezes, o ser humano limita o que Deus quer fazer. Ele é poderoso, Ele é ilimitado, mas nós, às vezes, não pensamos suficientemente grande como Deus é grande. Às vezes nós não persistimos num grande sonho que Deus colocou na nossa vida, porque simplesmente nós chegamos um dia e dizemos: isso é capaz de não ser para mim. Você tem me ouvido falar 6 antenas, centro de comunicação mundial, vamos falar com o mundo inteiro, todas as mensagens que eu pregar em 20 línguas no mínimo, simultaneamente. E você diz: mas apóstolo, mas isso é grande. É, mas Deus é maior. É que este sonho não é um sonho meu, porque os meus sonhos são muito pequeninos em relação aos sonhos que Deus me faz sonhar. Então eu te garanto, o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você já imaginou até hoje. Podes acreditar? Pastor, fala sério. É verdade? É, porque para a maioria do povo de Deus isto é enigmático. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O profeta Isaías tinha dito. E a pessoa diz assim: quem sabe aqui para o meu amigo aqui do lado, mas para mim, apóstolo, é para você. O que Deus tem para a tua vida e para a minha vida é muito maior. Você sabe por quê? Porque Deus tem prometido intervir sobrenaturalmente e alargar as nossas fronteiras como nunca. Isso não pode ser humano. O homem não pensa assim. O homem diz: uma meia água já está legal. E Deus disse: não, eu tenho uma casa de 3 andares com 12 quartos. É areia demais para o meu caminhão. Fala sério, Deus, é areia demais para o meu caminhão. Então, você se lembra, você que é mais antigo aqui na igreja, quando eu anunciei lá na igreja em Piedade que nós iríamos comprar um terreno para construir uma catedral, você sabe que primeiro 90% das pessoas riram e uma parte tentou envenenar a minha fé, porque as pessoas diziam: apóstolo, o senhor está brincando. Houve uma senhora que teve coragem de dizer: mas quem você pensa que é? O senhor vai comprar um terreno, construir uma catedral? Isso custa uma fortuna. Quem o senhor pensa que é? A questão não é o que eu penso que eu sou, é o que eu penso que Deus é.
muita gente vai te dizer: cara, o que você pensa que é? Você imagina lá comprar um apartamento novo, fazer um empreendimento, abrir uma outra loja, fazer uma viagem, fazer um curso superior, reunir a família toda para desfrutar um pouco da vida. Muita gente vai dizer: mas quem você pensa que é? E você vai responder: não é o que eu penso que eu sou, é o que eu penso no que Deus é. O tamanho que você pensa que Deus é, aquilo que você imagina, é o que Deus vai determinar a respeito da tua colheita. Se o Deus que eu penso é um Deus pequeno, as coisas que vão acontecer na minha vida são pequenas. Mas se eu penso que Ele é grande, se os sonhos que Ele coloca dentro de mim forem grandes, então Deus disse que Ele vai fazer. Então nós precisamos que Deus, na realidade, alargue a nossa imaginação, porque se você pode completar algo sem Deus, não é sonho de Deus, é o teu sonho. Pastor, eu já consegui construir uma casinha. Ótimo, ainda bem que tu tens raízes para não depender de aluguel. Mas isto foi a tua capacidade, não foi? Foi. Agora imagina, Deus disse: você não sabe, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, o teu coração não tem essa certeza nem convicção do que eu tenho de grande para a tua vida. Meu amado, eu preciso que você acredite nisso. Eu preciso que você diga um amém aí, muito grande aí no seu lugar. Porque isto para a maioria do povo de Deus é um enigma. Então você tem que desejar que Deus alargue a tua imaginação, que alargue os teus pensamentos, que alargue a tua imaginação. Porque, irmãos, ouçam, muitos têm pensado pequeno sobre o seu futuro. Então você tem que pensar grande, porque Deus não quer enigmas entre nós. Ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o que eu tenho preparado. Pô, fala sério, Deus, eu vou ficar com água na boca do que o Senhor tem preparado? Isso não é para mim, é para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, mas ama verdadeiramente, não é ama e depois vai um jogo de futebol e você já não vem à igreja. Isso não é amar nada. Amar é compromisso. Amar é raízes. Amar é colocar em primeiro lugar. Amar é dizer sim quando Deus diz sim e não quando Deus diz não. Isso é amar. Agora, domingo vai jogar o meu clube, apóstolo. Paciência, eu não venho à igreja porque eu botei o meu Deus para escanteio e vou colocar agora o meu Deus é o meu ídolo de futebol. Isso não é amor de nada, isso não é evangelho de nada. Isso envergonha a Deus. Então, nós vamos falar hoje de um homem chamado Josué, que se fosse da nossa cultura iam chamá-lo de Juju. Irmão Juju, um homem que acreditou em Deus, que sonhou os sonhos de Deus, que alargou os seus pensamentos, sabe? E fé é isto, fé é quando Deus alarga o pensamento e a imaginação e a pessoa não desiste, não recua, não tem medo, porque medo cria medos. Então, a história nos conta que Moisés morrera. Moisés era o líder, estava habituado à batalha, era o profeta que Deus falava boca a boca, olhos nos olhos, e de repente Moisés morre, Deus chama Josué e diz: Juju, te prepara agora porque você é o novo líder. Você tem lá 3 milhões de homens, mais mulheres e crianças,
e nós vamos para a terra prometida. Então existem uns segredos aqui na vida de Josué que eu quero muito que você pense comigo. Primeiro, ele não deixou dúvida na sua vida. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado: se você realmente ama este apostolado e ama Jesus, conforme eu te tenho passado a mensagem, deixe a dúvida fora da sua vida. Porque muitas pessoas têm dúvidas na sua fé. Mas, amado, ou você crê ou você não crê. Ou você crê nas verdades de Deus, ou você crê nas mentiras de Satanás. É melhor então você duvidar das dúvidas e crer nas crenças. Isso é que é verdade. Agora, eu não posso crer em Deus e acreditar nas mentiras do diabo. Então, dúvida, quem duvida é o inimigo metido nos sonhos de Deus. Porque se você duvida, você vai limitar o teu potencial. Você vai começar a fazer uma coisa horrível chamada procrastinar, adiar, deixar para amanhã. Quantas coisas nós prometemos a Deus no dia 31, 72 horas depois a maioria já não se lembrava, porque a dúvida entrou. Deus disse: eu vou exaltar, eu vou tornar a vida sublime. E teve gente que teve coragem de dizer: não, isto aqui é para o Antigo Testamento, porque não conhecem a Bíblia. Você, em vez de dar ouvidos à voz de Deus, você dá ouvidos à voz do Satanás. E você pensa que uma pessoa que diz: isto é para o Antigo Testamento, Deus vai fazer alguma coisa com ele. Quem duvida é como a onda, é de um lado para o outro e mais nada, não alcança nada de Deus. A dúvida impede de ver a Deus, de ver o melhor de Deus. Se você diz: eu não sei se Deus vai me ouvir, eu não sei se Deus vai me usar, aí você começa a usar desculpas, obstáculos, você vai bloqueando a sua vida, você vai tendo medos, você vai criando outros medos. E olha o que Tiago diz, Tiago 1, 6 e 7: peça porém com fé, diga fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Olha a vida, olha as emoções, olha o coração do duvidoso. É como uma onda impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que vai alcançar alguma coisa de Deus. Deus não trabalha com a dúvida, meu amor. Deus trabalha com a fé. Entende, Luísa? Deus trabalha com a fé. Nós humanos gostamos muito de duvidar de Deus. Tiago diz: peça com fé, nada duvidando. Você se lembra quando Pedro um dia estava dentro de um barco e ele olhou e parecia um fantasma que estava passando na frente dele. Ele disse: é fantasma. Jesus diz: não é fantasma não, sou eu. Se é você, manda-me andar sobre as águas. Ele disse: salta do bote, anda sobre a água. Ele botou, pisou, andou. Não é que é verdade mesmo? Mas de repente ele tirou os olhos do que Deus disse e viu uma onda, e ele disse: a onda começou a naufragar. Ficou com medo. Eu não quero o povo neste ministério com medo. Eu não sou pastor de covardes. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então, meu amado, expulse a dúvida da tua vida. Deus disse a Josué: Josué, eu te escolhi para levar um povo à terra prometida. Ah, Josué, mais uma notícia boa. Durante o percurso você vai ter luta com 7 adversários, muito maiores do que você, muito mais poderosos do que os israelitas. E Josué disse: Senhor, fala sério,
Você me tira da minha comodidade lá, que eu estava lá como general, e me manda para levar este povo, e ainda me estás dizendo que vamos ter 7 exércitos para andar a pancadaria? Como assim? E Deus disse: não deixe dúvidas. Versículo 1:9, olha, diz assim, Josué 1:9: não te mandei eu, não te mandei eu. Sê forte, Josué, sê corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas. O que Deus estava dizendo a ele? Josué, expulsa o medo da tua vida. Josué, eu sou contigo. Amado, Deus é contigo, amado. Deus é contigo. Ele te cerca por trás, por diante, em cima, embaixo. Amado, Deus é contigo. Não temas. Então nós estamos diante de uma escolha: ou nós duvidamos ou temos fé. Se você duvida, é porque você escolheu duvidar. E eu vou lhe dizer, amado, por que raios nós duvidamos tanto de Deus? O ser humano duvida muito de Deus. E você sabe por que as pessoas duvidam de Deus? Porque elas se comparam com outras pessoas. E a pessoa diz: eu nunca vou chegar lá, não vou conseguir, estou com dúvida, porque aquele irmão tem muitos talentos, aquele irmão tem muita experiência, tem mais estudo, tem mais cultura. Ouça, amado, não se compara com ninguém. Você é único. 2 Coríntios 10:12 diz assim: não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Eu nunca me comparei a ninguém, amado. E isto é muito difícil, porque eu sei que comparação é insensatez, porque é inútil. Ou seja, às vezes os pais têm um erro grande. Eles dizem assim: você não é como o teu irmão, você é burro, igual ao teu avô. Você não, você é inteligente. Então estas comparações não são boas dentro de casa. Não compara os seus filhos com ninguém. Cada um é um. Somos ímpares. Somos todos diferentes. Deus tem diferentes planos para cada um. Amado, não há pessoas perfeitas. Deus não nos compara com ninguém. Ele te fez para tu seres tu mesmo. Então, primeira coisa que temos que fazer: não nos compararmos com os outros. Segundo, não memorize, não guarde os seus erros e as suas falhas. Deus não está focando a tua vida no teu passado. Deus está focando a tua vida no teu presente e no teu futuro. Por isso é que Paulo disse em Filipenses 3, olha que lindo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação. Muito importante você esquecer do que passou, deixar o passado para trás. Ninguém consegue conduzir um carro olhando só pelo espelho retrovisor. Se você entrar na Avenida Brasil 7 horas da manhã, em que todo mundo está voando, e você botar os olhos no espelho retrovisor e olhar para trás, você vai bater com um caminhão de frente. Entende, pastor Jorge? Muita gente dirige a sua vida olhando para o espelho retrovisor. O nosso passado não pode nos limitar. Então não pense: mas ouça, amado, você sabe que Moisés assassinou um egípcio? Você sabe que Abraão mentiu a respeito da esposa dele, quase o rei pegou a mulher dele? Você sabe que Jacó roubou a primogenitura do irmão? Você sabe que Davi cometeu um adultério? Você sabe que Paulo era um legalista terrorista? Você sabe que Pedro foi um homem que mentiu e era cheio de dúvidas? Deus usa pessoas com um passado
que foi anulado. O sangue de Jesus Cristo anulou o nosso passado. Não viva do passado. Deus usa pessoas com passado anulado. Ele diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, show, passarinho, passaram. Então, deixa a dúvida fora da sua vida, para alargar os seus pensamentos. Segundo, olhe para as promessas de Deus na Bíblia. Você sabe, 13 vezes no livro de Josué, Deus faz promessas a Josué. Olha o que ele diz aqui, Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então ele disse: eu já disse isto a Moisés, Josué, onde o teu pé pisar, assim como eu fiz com ele, vai ser contigo. Isto é uma promessa. E meus amados, meus filhos, ouçam, vamos nos agarrar às promessas de Deus. Josué 23:14 disse: eis que hoje sigo pelo caminho de todos da terra, vós bem sabeis, todo o vosso coração, toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas, nenhuma, amado, Deus não pode falhar. Isto não é ocultismo, isto não é espiritismo, isto não é pai de santo, isto é rei de reis, senhor de senhores, isto é o único, é o soberano Deus. Nenhuma delas falhou, nenhuma delas falhou. Ele diz: agora já sou velho. Olha, quando Deus fez essa promessa a Josué, ele tinha 80 anos. E chegou lá aos 100 e poucos, ele diz: olha, eu já percorri o caminho que todos os homens vão percorrer. Eu sei que eu vou daqui a pouco morrer, mas eu queria lhes dar um testemunho. Nada do que Deus me prometeu falhou. Então nós temos que construir a nossa vida sobre as promessas de Deus. Chama-se isto formação bíblica. E o que é que Deus prometeu primeiro a Josué? Forças para realizar este empreendimento. Diz o versículo número 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ninguém vai poder te resistir. Então, quando Deus chama uma pessoa para alguma coisa na vida, seja ela empresarial, familiar, profissional, Deus dá forças para a pessoa não esmorecer. Amado, quando eu construí isto tudo aqui, eu, o bispo Zé Carlos, o bispo Mussalano, vamos arma na cabeça de assaltante. Você não sabe o que já fizeram comigo, mas Deus me deu forças. Segundo, quem promete sucesso e êxito é Deus. Quando você está dentro dos sonhos de Deus, disse Josué 1:6 e 7, olha lá: ser forte, ser corajoso, tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Amado, se você é um evangélico cristão fiel, tudo que você fizer tem êxito. Então obedeça, terá sempre sucesso. Faça o que Deus manda e terás sempre a garantia de sucesso. Terceiro, Deus promete dar o apoio, o suporte em todas as áreas. Que você é um empresário, um comerciante, é uma dona de casa. Ouça, ele disse, Josué 1:9: não te mandei eu, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus dá um suporte. Agora, todas as promessas de Deus têm uma premissa. Isto aqui não acontece, tá bom, está aqui, vai acontecer. Não, qual é a premissa? Josué 1:8: não cesse de falar do livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, se você fizer, é a premissa, tudo que está escrito, você vai prosperar no teu caminho e serás bem sucedido. Isto aqui não é baseado na cultura, na personalidade ou na educação da pessoa. Isto é compromisso
com a palavra. Nós precisamos dar uma lição ao mundo, amado. Compromisso com a palavra. Está cheio de crente de São Tomé, amado. Como Tomé, duvidando, não, isto eu acredito, isto não acredito, isto eu tenho convicções, isto não tenho convicções. Então, amado, deixa a dúvida de fora, olhe para as promessas. Terceiro lugar, apoie-se sempre em Deus. O que é apoiar em Deus, apóstolo? É depender dele totalmente, é confiar nele totalmente. Josué precisava de alargar a sua fé, alargar a sua imaginação. Ele nunca tinha conquistado uma nação, ele nunca tinha lutado contra 7 inimigos. Moisés tinha sido o líder, ele era apenas um auxiliar. Mas olha o que disse Josué 1,5, repetindo: ninguém te poderá resistir, como eu fiz com Moisés, serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Amado, Deus nunca te deixará, amado, nunca te desamparará. Então, quando Deus dá um sonho, quando Deus dá um projeto, quando Deus dá um alvo, se você se apoiar em Deus, nada dará errado, você será vitorioso. Cada batalha, cada luta, diz, ninguém te resistirá, ou seja, ninguém pode te vencer, amado. Agora, muitas pessoas se apoiam nos outros, nos homens, nos carros, nos cavalos. Se você se apoiar em homens, carros e cavalos, isto é um alicerce muito frágil. A minha fé está no Papa. Isso é muito frágil, amado. Pastor, eu garanto o meu taco. Isto é fragilíssimo. Olha como é que o sábio disse em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, não é apoio no teu taco, em Deus. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Não se estribe, não se apoie em outra palavra. Só o Senhor te poderá fazer vitorioso. Qualquer outro apoio te levará ao chão. Então, deixa a dúvida de lado, olhe para as promessas. Tem que haver alguma promessa que você ama e se agarra a ela. Apoie-se em Deus. E quarto lugar, lança-se na fé. Porque, irmãos, se nós que somos evangélicos cristãos, salvos pela fé, temos um dom maravilhoso, se nós não formos capazes de nos lançar na fé, de colocar o pé na água, amado, quem vai fazer isto nesta terra? Josué 1, 10 e 11 diz: então deu ordens Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias vamos passar o Jordão, para que entreis na terra que o Senhor vos dá para possuir. Então Josué deu ordem. Josué disse: vamos embora, chegou a hora, a gente não pode ficar aqui, a terra prometida está lá do outro lado, vamos ter guerra, pancadaria, 7 exércitos pela frente, mas Deus disse: eu vou fazer a vitória acontecer. Josué disse: nós não podemos voltar atrás, vamos queimar as pontes, vamos passar o rio Jordão. Este é o momento da verdade, nós temos que nos lançar na fé. Ou você acredita ou você não acredita, ou você diz sim para Deus ou você diz sim para o diabo, amado. Deus está testando a fé desta igreja já há algum tempo, e às vezes Ele testa a nossa fé quando tudo é contrário. Há cerca de 12 dias atrás, o bispo DSM me disse: apóstolo, a direção da Bandeirantes está nos oferecendo um novo horário. São mais 32 mil por mês. Eu disse: tá, bispo, eu vou ver. E me esqueci, não queria pensar. Aí veio minha esposa e disse: Ângelo, é a hora. Aí veio o bispo outra vez: pô, eles estão me perguntando.
E eu estava em casa e disse: Senhor, eu já tenho tanta coisa nas costas. E Deus disse: Tu é que tens? A igreja é minha. Tu não tens nada nas costas. Eu é que carrego a igreja. Sim, mas Senhor, como é que eu vou depois pagar 32 mil? Põe o pé na água. Eu vou te mostrar num culto de quarta-feira como é que você vai fazer. E na quarta-feira passada, com um grupo igual ao que estamos aqui hoje, 34 pessoas entre nós da família 34 disseram amém. Pagamos o primeiro mês. E se eu tenho ficado lá dizendo: Bispo, por favor, não desafie mais, já tem muita carga, vamos, tá bom. Amado, a hora de Deus chegou para a nossa vida. Deus está testando a minha fé e a sua fé, amado. Então dê o seu passo de fé na compra da tua casa, na compra do teu apartamento, na troca do teu carro, num empreendimento, abertura de outra loja, de outra escola, de outra oficina. Você tem que dar um passo de fé. Não se acovarde. Deus disse: eu vou estar com você. Lança-se. Então disse Josué 2:11, eu gosto deste versículo: ouvindo isto, desmaiou-se-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, mas Ele é Deus embaixo aqui na terra, mano. Ele é Deus aqui esta noite. Ele é Deus aqui esta noite. Seja curado esta noite, seja liberta esta noite, sejam quebradas as algemas, correntes da tua vida, mano. Lança-te, põe o pé na água, lança-te com fé em qualquer empreendimento. Se isto é um sonho de Deus, Ele está comprometido contigo. Então sabe o que fez com o Rio Jordão? Josué 3:16-17. Pararam-se as águas que vinham de cima. Deus parou a água. Levantou-se um montão. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade, né? Ficou lá de Sá. E as que desciam para o mar do Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então Deus travou a água do rio que estava correndo de norte para sul, travou, levantou-se um montão, a água que estava aqui foi totalmente travada, e Deus disse: agora anda. O povo passou defronte de Jericó. Versículo 17: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto e atravessaram o Jordão. Qual é o teu Jordão? Qual é o teu obstáculo? O que você está pensando que nunca vai acontecer? O que está se interpondo entre a tua vida e Deus? Põe o pé na água, no rio, no mar. Deus vai fazer um milagre. Põe o pé nesse negócio que você quer fazer. Amado, avance contra os teus medos. Seja ousado na fé. Dê um passo de fé, um milagre vai acontecer. Deus vai parar a água, Deus vai parar a água. Você vai passar em pé enxuto. Mas você tem que dar um passo de fé. Apóstolo, mas eu já sou velho. Josué tinha 80 anos. Não dê desculpas. Deus quer que você avance. Ele não disse isso em Efésios 3. Ele disse, Ele pode fazer infinitamente mais, além da nossa imaginação. Deus pode realizar sonhos em tua vida. Ele está operando na tua vida. Avance, corra riscos. Milagres não acontecem se você não crer. Alargue a sua mente, alargue o seu coração, alargue os seus pensamentos. Não duvide. E conforme eu venho fazendo nestes últimos dias, eu tenho uma última palavra. E eu quero ser levado a sério nesta questão também, porque uma das coisas que nós precisamos também de levar a sério, e que precisa de alargar os pensamentos e imaginação, é quanto a nossa forma de viver neste corpo, amado. A nossa alimentação, a nossa educação alimentar.
vencer maus hábitos e vícios é ultrapassar o Jordão. Então, esta noite eu quero usar 7 minutos para lhe dizer que eu estou assustado, e olha que isso não me toca a mim pessoalmente, sobre a epidemia que está no Brasil de diabetes. 55 mil pessoas amputam as suas pernas todo ano por causa dos diabetes. Silencioso, ninguém sabe de nada, ele vai se instalando devagarinho. 123 mil perdem a visão por ano. Você sabe por quê? Por causa dos maus hábitos alimentares. Quantas pessoas são diabéticos, pré-diabéticos, usam medicamentos, e se não cuidarem da sua vida, não terão longevidade? É uma epidemia de obesidade que está sobre o nosso país, sobre o mundo, especialmente ocidental, claro. Então, estou lhe mostrando que você tem que vencer maus hábitos. Eu venci 2 grandes maus hábitos da minha vida, que era a Coca-Cola, Diet, os refrigerantes, os sorvetes e os pães. Daniel nos ensina, Daniel 1, 8 e 17 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos não lhe permitisse contaminar-se. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel ele deu inteligência de todas as visões e sonhos. Você sabe que há doenças que podem ser prevenidas se você tiver alimentos saudáveis, se você exercitar um pouco o seu corpo. Amados, ouçam o vosso pai na fé. Eu não quero constranger ninguém, porque eu venho de uma família de obesos. Nós precisamos de pensar nesta igreja que a nossa fé nos mostra que a nossa saúde é muito importante. Nós somos um povo de fé, nós temos que ter o cuidado com a alimentação, com o condicionamento físico, nós temos que criar amigos que nos ajudem a vencer os maus hábitos, e nós temos que ter um foco, agora neste momento, com as questões da alimentação. Eu quero um povo, assim como eu quero para a minha vida e para a minha família, com vida saudável, com vida edificante. Porque olha, amados, alimentos certos trazem saúde, trazem novos hábitos, e você tem que fazer uma escolha baseada na fé, mesmo que você já tenha tentado tudo. Não é tarde demais, não é tarde demais. Vai haver um final grandioso para a tua saúde, para a tua vida. Filipenses 1,6 disse: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra vai terminar. Veja o seu futuro hoje, com fé, amado. Aceite uma mudança, aceite vencer maus hábitos alimentares. Eu sei que para você aceitar mudanças, haverá dias muito difíceis, mas você vai ser saudável. 1 Coríntios 10, 31, a palavra do Senhor diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Então nós temos a fama na obra de Deus, é assim: o povo de Deus não fuma, o povo de Deus não bebe, mas o povo de Deus come. E Paulo diz: tá bem, você pode comer ou beber, mas faça isto para a glória de Deus. Então, amado, ouça: alimentos corretos podem curar, alimentos certos são como remédio. Eu estava continuando as minhas pesquisas. Em média, o que uma pessoa que chegou à obesidade come por ano? 13 quilos de batatas fritas, 10 quilos de pizza, 11 quilos de sorvete, 200 litros de refrigerante, 11 quilos de açúcar, 1,5 kg de sal,
90.000 miligramas de cafeína, enlatados, empacotados. Pastor, o que que isto provoca? Depressão, obesidade, fadiga, problemas de cardiopatias, problemas de coração, câncer, diabetes, degeneração e morte. Então nós temos que eliminar da nossa vida o que é nocivo, porque o que é produzido pela terra, coma. O que é produzido pela fábrica, se liberte. Seja uma pessoa fanática por ter um corpo saudável. Então eu já lhe disse aqui, amado, há cerca de 4 meses atrás, a minha pressão foi 15/9, muita extrasístole, sabe, estava no limite das minhas forças. E o meu cardiologista disse: o senhor tem que parar com a Coca-Cola. Se você beber uma latinha de refrigerante por dia, uma de 3,5 ml, você no final do mês botou 3,5 kg de açúcar no seu sangue, no seu corpo. Então nós, com todo cuidado, preparamos uma lista de alimentos saudáveis, alimentos nocivos, bons, razoáveis e muito bons. Estou ensinando, estou lhe oferecendo, eu e minha esposa, um guia de compras, para você saber como vai fazer. Pastor, o que é o pior de tudo? Eu tenho aqui hoje a relação dos 10 piores alimentos do mundo. O número 10 são os sorvetes. O número 9 são os salgadinhos de milho. O número 8 são as pizzas. O número 7 são as batatas fritas. Eu sei, filha, eu sei. O número 6 são os salgadinhos de batatas, massa de batatas, tudo o que for massas, macarrão. O número 5, quando comida em exagero, são os bacons. O número 4, o quarto pior alimento do mundo, chama-se cachorro quente. O número 3 chama-se rosquinhas, bolos, biscoitos. O número 2, pior alimento do mundo, são refrigerantes. E o pior dos piores que matam, chama-se refrigerante diet. Estão aqui as relações de médicos, sejam eles cientistas, seja o que for. Há uma voz de Deus que está mostrando à igreja que nós temos que usar o nosso corpo para a glória do Senhor. Tire tudo que é nocivo. Tem pão, hoje você pode substituir pão de tapioca, pão de abóbora, pão de gergelim, pão de milho, sem glúten. Tira as Coca-Colas de casa, tira o refrigerante, tira os açúcares, tira tudo que for bolos e coma o resto todo. Comece o dia comendo ovo. Mas quando vier aquela torta, amado, olhe para a torta e diga: pombagira, saia da minha vida. Seja inteligente, você vai viver mais, você vai perder peso. Eu já recolhi 2 buracos do cinto, 2. Ontem fiz 2 semanas, desinchei todo, estava inchado, não cabia dentro dos meus ternos, desinchei. Eu adotei um sistema inteligente de viver. Eu quero viver com longevidade. Eu quero ser um velho, quando chegar à velhice, quando chegar lá com 80 e 90 anos, saudável. Velhinho saudável. Eu quero ver você cuidar do seu corpo. Todo de olho em você. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Bispa, venha nos impetrar a bênção final, por gentileza. Vamos ficar de pé. Pega a sua lista, amados. Compras e os alimentos, está lá no nosso balcão. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus.
Povo amado, povo de Deus, povo que terá a sua imaginação alargada pelo Senhor. Senhor amado, obrigada porque Tu és o nosso soberano Deus. Obrigada porque essa é uma escola, Pai, onde saímos melhores todos os dias. Pai, guarda Teu povo, leva-nos, livra-nos de todos os males. Põe Teus anjos aos nossos derredor, Senhor, e guarda-nos, Pai. Nós profetizamos, Senhor, famílias, vidas saudáveis, felizes, criativas e abençoadas, em nome de Jesus. Graça e paz, até domingo, uma noite feliz, em nome de Jesus. Amém. Amém.